Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Aqui é o Vando do canal Vida Versátil e eu tô aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre idolatria, né? E adoração de imagens. Mas será que os católicos são adoradores de imagem? Católico é adorador de imagem? Vamos começar o vídeo aqui. Bom, desde o começo da humanidade lá, o ser humano tem suas práticas erradas e às vezes Deus manda fazer imagens também. Vocês vão ver conforme eu for falando aqui, tá bom? O que difere é idolatria, é colocar acima de Deus, tá bom? Olha, quando Deus destruiu a terra, né, no dilúvio, que até a ciência contou uma história aí que a Terra era uma ilha no passado, a Pangeia, né? E que o mundo teve uma era do gelo que provavelmente algumas espécies morreram naquela época, né? Porque hoje é encontrado mamute, etc. É uma forma de falar que a história bíblica é acertada, que realmente o mundo foi destruído de alguma forma com água, porque o gelo é uma forma de água em baixa temperatura, né? Então, e eles mesmos falam que o mundo era uma ilha, não falam que o mundo era uma ilha, assim, a ciência, acertadamente. A Bíblia também dá a entender isso, tá? Então, aqui, ó. O mundo foi destruído por água, né? Aí Noé colocou uma espécie de cada ser dentro da arca, né? E aí a gente já sabe a história, depois de 40 dias e 40 noites, né? A água baixou e eles repopularam a terra de novo. Depois que Noé morreu, né? O neto dele, o Nimrod, né? Ele queria construir torres que fossem até o céu para chegar até Deus, né? Por quê? Porque tinham medo do mundo acabar de água de novo. Não acreditaram em Deus. Deus mandou o arco-íris, né? Uma aliança com o homem de que nunca mais o mundo ia acabar com água. E o ser humano não acreditou, tá? O que aconteceu? O Deus destruiu a torre, não é? E colocou confusão na boca dos homens, né? Para que eles não se estendessem mais, para que não acontecesse mais isso. Não é verdade? Tem muitos que falam que isso aí, que essa história da Bíblia não é verdadeira e tal. Poxa, pensa um pouquinho. A Pangeia, que a própria ciência fala que o mundo era uma ilha, né? Há possibilidades mesmo de ter sido a vida ter sido destruída por água naquela época, gelo, né? Uma forma de água, tá bom? E outra, eles não encontram várias torres hoje em dia, não estão encontrando várias torres por aí os arqueólogos, entendeu? Parece que encontraram aqui nas Américas, tem no Egito, tem em vários lugares, eles não sabem falar como apareceu ali. Essa é a explicação mais plausível, né? O ser humano quis construir uma torre, como eu falei, para chegar até o céu. E essas outras pirâmides aí espalhadas pelo mundo são o quê? São formas de torres, não são? O homem foi espalhado pelo mundo e ele reproduziu aquilo que ele viu, continuando na sua teimosia, né? Passou um tempo, passou um tempo, e o que aconteceu? Se afastaram de Deus, esqueceram de Deus, e conforme suas próprias vaidades, né? E suas necessidades tomadas por algo espiritual, começaram a criar religiões. Aí tá a resposta para você de tanta religião aí no planeta, tá bom? E o que eles faziam? Criavam estatuazinha, né? Deus não é para ser reproduzido, entendeu? Deus é a verdade. Mas eles criavam lá e falavam que aquilo era Deus da natureza, Astarote, Deus da natureza, Baal, Zebu, Deus da fecundidade, e por aí, né? Cada um conforme a sua imaginação, entendeu? Algo que não tinha vida, inanimado, entendeu? Criado pela própria imaginação humana, não tinha representação nenhuma e nem lembrança de nada, tá bom? Com o passar do tempo, aí vieram as personalidades bíblicas, né? O Abraão, né? Abraão destruiu a imagem do pai dele,
Aí criou inimizade com o pai dele, porque Abraão ouviu a voz de Deus, Deus conversou com Abraão e mandou ele ir para uma terra distante. Não é isso? A imaginação humana, o pai dele criou lá uma imagenzinha e aqueles povos criaram uma imagenzinha e foram cultuando aquilo. Entendeu? Imagem. Eles foram adorando uma imagem como se fosse algo maior. Tá? Foram passando os tempos, né? Deus se revelou a Abraão. Depois veio a descendência de Abraão. Não foi isso? Eles ficaram escravizados lá no Egito, né? A descendência do neto de Abraão, né? Jacó. E o que aconteceu? Eles saíram de lá. Lá tinham adoração de vários deuses. Essas imaginações deles aí, criar a imagem e adorar como se fosse algo. Entendeu? Aquilo que a gente estava conversando aqui. E eles abandonaram Deus. Quando apareceu Moisés, Moisés foi lá e conversou com eles. E aí eles voltaram a fé deles no Deus que eles tinham esquecido. Entendeu? Eles saíram lá do Egito. Não saíram lá do Egito lá? Depois das 10 pragas do Egito, lá o faraó não deu a liberdade para eles. Lá no Egito, lá no deserto, o que aconteceu? Deus não mandou criar a Arca da Aliança. Criou a Arca da Aliança. Mas Deus mandou criar 2 arcanjos. Não foi ordem de Deus, entendeu? Arcanjos são representação de seres celestiais. Não está sendo colocado acima de Deus, entendeu? É uma representação daquilo que há no céu, entendeu? Para que fosse colocado ali os objetos sagrados, né? Que era o bastão de Abraão, né? O maná e agora a outra relíquia eu esqueci, eram 3 relíquias, tá? Depois dá uma pesquisada aí, coloca aqui embaixo caso você queira, tá bom? Caso você queira. Então, o que acontece? Deus mandou colocar as imagenzinhas ali. Mais para frente, as pessoas estavam errando tanto, já estavam se afastando de Deus no deserto, com ingratidão, querendo até matar Moisés. O que Deus mandou? Serpente para matar as pessoas lá no deserto. Não foi isso? Não foi isso? Aí o que Deus fala para Moisés? Para construir uma serpente de bronze, fazer uma imagem, olha aí, ó, imagem de uma serpente de bronze. Deus mandando. É Deus, entendeu? Fizeram uma imagem de bronze e todos os picados pelas cobras que olhassem para a imagem de bronze eram curados, não é isso? Não é isso? Tá percebendo aqui que o problema é idolatria? É idolatria, é colocar uma imagem ou algo criado pela imaginação humana, representação de qualquer coisa como se fosse um Deus, entendeu? Quando você tem algo simplesmente por uma lembrança ou para ter um respeito por algo que existe ou já existiu, não é pecado desde que você coloque acima de Deus. Tudo que você coloca acima de Deus é pecado, pô. Até o pastor, o padre, etc, tá? Mas voltando aqui. Então, só que Deus mandou o quê? A serpente de ouro, de bronze, ser destruída, né? Porque o povo, olha aí o erro, querendo adorar a serpente de bronze. E Deus mandou destruir, tá bom? Mais pra frente lá, Moisés, ele subiu a montanha, né? Para falar com Deus e ele estava demorando. O que o povo fez? Aí, ó, de novo, uma imagem, um bezerro de ouro, pô. Bezerro, uma representação de um animal. Se rebaixou a um nível de um animal. Entendeu? Aí o que aconteceu? Moisés veio, né? Ficou revoltado. E nesse dia, infelizmente, teve grande matança. Aqueles que estavam do lado certo, do lado de Deus, destruíram o bezerro de ouro. E aqueles que não quiseram se curvar, morreram. Tá? Tá percebendo aqui? Adoração à imagem, ao bezerro, né? Mais pra frente lá. E assim foi indo, né? Aí entraram na terra prometida. Eles estavam livres. Só que eles caíam. Ah, tem mais uma. Pera aí, Templo de Salomão é depois, desculpa. Eles caíram, eles chegaram lá, conseguiram vencer os inimigos. Só que aí eles começavam de novo a traição contra Deus e a cultuar as imagens deles lá, fruto da imaginação deles. Entendeu? Acima de Deus, pô.
acima de Deus, algo criado por eles mesmos e eles colocando acima deles. Aí Deus entregava eles para os inimigos e apareciam juízes e davam liberdade, não é isso para eles? Passou-se muito tempo, eles pediram um rei, veio o rei, veio Davi, a história toda que nós sabemos de Davi, tá bom? Aí Salomão, Davi não pôde construir o templo porque tinha muita guerra, ele tinha derramado muito sangue. Salomão, qual foram as instruções para Salomão do templo? No templo, primeiro templo original de Salomão, de novo, Deus mandou fazer imagens dentro do templo. É a ordem de Deus, entendeu? Daquilo que existe, é imagem de animais e imagem de seres celestes. É aquilo que há de glorioso no céu, né? Foi Deus que mandou fazer essas imagens, imagem de novo, entendeu? Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Deus mandando não é idolatria, é uma imagem, tá bom? Uma lembrança para aumentar a fé e para fazer as pessoas lembrarem de algo, tá? Aí vieram os babilônios, derrotaram os judeus, né? Destruíram o templo. Depois os persas deram a liberdade para os judeus de novo, não é isso? Aí eles construíram o templo novamente. Eu acho que foi Neemias e Esdras, né? Construíram o templo de novo, tá bom? Aí vieram os romanos e os romanos destruíram o templo, que está destruído até hoje. Está destruído até hoje. O terceiro templo, a profecia sobre eles que vocês sabem o que é, né? Que é o fim dos tempos, né? Que o inimigo de Deus vai sentar lá e vai falar que é Deus quando construir o terceiro templo. Fique esperto, tá bom? Então, veio Cristo, Cristo morreu, ressuscitou, né? Primeira imagem de Cristo está na Bíblia, tanto a Bíblia protestante quanto a Bíblia católica. A Verônica, né? Cristo passando pela Via Crucis, né? Apanhando lá, tomando uma coça, né? Aí ela vai e coloca o pano chorando no rosto dele e fica a imagem dele. É um relato bíblico, não é um relato bíblico, entendeu? É pano de Verônica aí que limpou o rosto dele. Beleza. Mais pra frente, aí Jesus morre. Ele é enrolado no pano, como é a tradição judaica até hoje é enrolar os judeus com um pano, né? E Jesus foi enrolado com um pano. Depois de 3 dias, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, não foi isso? E tinha um pano enrolando ele. Né? Nós sabemos, conforme eu falei agora, tá bom? Ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Ficaram aqui os discípulos, tá bom? Os discípulos foram muito perseguidos, né? O São Lucas, ele foi discípulo de Paulo. E São Marcos foi discípulo de Pedro, não é isso? São Lucas, além de médico, ele era artista também. Há histórias de que ele construiu uma imagenzinha de Nossa Senhora e deu o nome de Guadalupe para essa imagem aí, tá bom? Outra, os cristãos da igreja primitiva, se é a igreja primitiva mesmo, tinha que ser perseguida. Nenhuma igreja hoje em dia é nos moldes da igreja primitiva, me desculpe. Senão a gente ia ter que se encontrar nas catacumbas, tá bom? As escondidas. E outra, de novo, imagens, tá bom? Que há estudiosos aí, eu acho que é arqueólogo que fala, não sei, que eles encontraram lá nas catacumbas, que os cristãos antigos dessa época da igreja primitiva se encontravam, imagens desenhadas, imagens de novo, de Nossa Senhora e de Jesus, imagens desenhadas no lugar onde os cristãos se encontravam. Igreja primitiva, não é a igreja primitiva que gostam de falar? Então, nela já tinha imagem, tá? O que aconteceu? Essa imagem de São Lucas, há histórias de que, ou creio que seja São Tiago, que ele morreu na Espanha, né? Ele levou essa imagem junto com ele para a Espanha. E ele enterrou essa imagem de Guadalupe em algum lugar lá na Espanha, que ninguém sabe até hoje. Há essa história aí, tá bom? Guarda isso que depois eu falo mais um pouquinho. Agora vamos voltar ao pano que enrolou Jesus, tá? Jesus foi enrolado, tempos depois pegaram esse pano e guardaram.
e esse pano sumiu, que é o sudário de Turim. Muitos não acreditam, mas poxa, pensa um pouquinho. A fotografia veio centenas de anos depois. Como que um pano que foi feito num pano é uma negativa de fotografia num pano inteiro de um corpo, no corpo de alguém? Pensa comigo. Pensa comigo, sem tinta, sem nada. Entendeu? Naquela época eles não tinham essa tecnologia é de pouco tempo para cá. Aí fizeram o teste em carbono, né? Só que o pano lá do sudário, infelizmente o local que ele estava, pô, milhares de anos, era para ser destruído, não era para ser corroído e etc. Não aconteceu isso, é pra gente parar e pensar que é algo milagroso, tá? O local onde ele estava pegou fogo, pô. Você pode procurar isso daí na internet. Algumas partes dele queimou, só que ele foi costurado novamente na Idade Média. Os cientistas pegaram esse pano aí, recortaram um pedaço do remendo e fizeram o teste em carbono. Lógico que deu que o pano era da Idade Média, né? Não pegaram um pedaço do pano original. Pesquisa essa história aí, você vai ver. É uma imagem de novo, uma imagem para que a gente tenha ideia de como era Jesus, tá bom? Que Jesus realmente ressuscitou, tá? É uma imagem que não foi feita com tinta, entendeu? Há relatos na internet que fala que foi que só uma fusão, algo nuclear podia criar uma imagem daquela ali, tá? Aí fica pra gente pensar que as coisas às vezes são tão simples, as coisas estão bem na nossa cara e a gente não quer enxergar. A gente só quer enxergar histórias miraculosas, grandiosas. Às vezes as coisas são tão simples. Deus é tão simples, está na nossa cara e a gente não enxerga, tá? Voltando lá para Nossa Senhora. Aí o continente, né, americano foi descoberto e os índios estavam sofrendo, né? E mas muitos dos índios se converteram, muitos dos índios se converteram. E o que aconteceu lá? A história de Nossa Senhora de Guadalupe no México, entendeu? Que ela apareceu para um índio lá, Juan Diego, se eu não estou esquecido, né? Aí ela aparece algumas vezes para ele. Aí ele vai até o bispo não acredita nele. Aí ela fala para ele pegar flores daquele jardim, flores que ele nunca tinha visto, e levar pro bispo. Quando ele jogou as flores no chão, essa história a gente já sabe. Aí apareceu a imagem de Nossa Senhora na roupa dele, não é isso? E o que que ela falou para ele? Qual era o nome dela? Guadalupe, o mesmo nome da imagem que foi perdida na Espanha, com São Tiago, entendeu? Aí o que que aconteceu? Foi feita uma imagem ali em honra dela, né? Foi em 1500, tem muitos anos que essa imagem, segundo os cientistas, esse pano que foi feita a roupa do índio lá, era para ter sido destruído assim com o tempo, em 50 anos, porque era roupa feita por vegetação, né? E tá até hoje aí, ó, 500 anos, entendeu? Já caiu o ácido em cima, não tem tinta nenhuma, não foi feita com tinta nenhuma, entendeu? Já foi passada para alguns cientistas e ninguém consegue explicar por que, que essa imagem não se desfez com o tempo ainda. Fizeram um teste nos olhos da imagem e nos olhos da imagem, isso daí você pode encontrar na internet. Apareceram as imagens das pessoas que estavam no dia lá, que o índio jogou as flores no chão, entendeu? Isso aí, o que que isso quer dizer? Que as imagens, entendeu? Representam algo maior e são testemunhas de algo maior para que a nossa fé não morra, porque a gente vai passar por tempos difíceis, tá bom? Para que a gente tenha certeza de que algo aconteceu de verdade, tá? Esse é o verdadeiro sentido quando elas são permitidas por Deus. Tudo isso que aconteceu, essas diferenças que eu falei para você da imaginação humana e aquelas permitidas por Deus, entendeu?
Essas imagens do sudário, se não fosse permitida por Deus, você acha que estaria aí até hoje, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, etc? Não, entendeu? Infelizmente, a Igreja Católica, ao longo do tempo mesmo, algumas vezes errou nesse sentido, porque muitos católicos não eram esclarecidos. Infelizmente, adoravam imagens, mas hoje em dia é possível o entendimento, entendeu? E esse entendimento aí é passado, de que é representação de algo sagrado, entendeu? Não deve ser adorado, é uma lembrança. Assim como aqueles da igreja primitiva também faziam nas catacumbas, desenhavam imagens de Jesus e de sua mãe, tá? A diferença, o que faz isso ser uma idolatria é colocar isso acima de Deus, colocar isso acima de Deus. Quando tu coloca o teu pastor, o teu padre acima de Deus, já é uma idolatria. Quando você coloca o dinheiro, o carro, qualquer coisa acima de Deus, já é uma idolatria. Entendeu? A gente tem que parar de focar nessas coisas, parar de se atacar e buscar entendimento maior. Porque Deus não cabe na minha mente, não cabe na sua mente tão pequena, tá? E as verdades de Deus, as verdades mesmo, verdade, tá? Não, para com isso daí. Verdade são tão simples, entendeu? As coisas importantes são tão simples. A gente não precisava buscar em algo grande, em uma explicação tão estrondosa, não, tá? Até mesmo eu acho que é a psicologia que fala isso, que o ser humano não enxerga o óbvio, entendeu? Às vezes tem coisas que acontecem que a resposta está bem perto dele ali e ele não enxerga, que ele quer uma explicação maior. Eu não aceito que as coisas mais importantes são pequenas. São pequenas, as coisas essenciais são pequenas, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Aqui, eu coloquei esse título para chamar a atenção. Católicos, adoradores de imagem? Lógico que não, tá? Tá respondido para você. Coloca o teu like ou o teu dislike aí, caso você queira, tá bom? Dá a opinião que você quiser aí embaixo, não tem problema. Se inscreva no canal, tá? Muito obrigado por ter ficado aqui e até o próximo vídeo.